pais às vezes demoram para perceber que os filhos adolescentes estão provocando autolesões, estão se machucando. Diversos fatores podem levar a isso. Estudos mostram que vem aumentando o número de casos. Quem conversa com a gente é a psicóloga Tamily Rosendo, que tem uma dissertação de mestrado sobre esse assunto. Tudo bem, Tamily? Tudo bem, Elaine. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. Um tema tão relevante, né? Que eu imagino que muitos pais, às vezes, sofram com isso e não sabem nem muito como lidar com a situação, né? Sim, até vi que você colocou dos estudos, né? Acho que não só os estudos têm mostrado, embora os dados ainda sejam um pouco imprecisos, mas a gente tem ouvido falar muito mais hoje sobre autolesão, né? Principalmente na adolescência. E aí foi o interesse do tema despertou porque um dia eu fui fazer uma palestra sobre suicídio e uma adolescente me perguntou se era natural, né, o que ela poderia fazer, porque ela tinha o hábito de se autolesionar. E aí eu falei, caramba, eu não vi isso na minha graduação, como que eu vou responder, né, como que eu vou dar conta disso? E aí eu falei, não, eu preciso, eu quero estudar sobre isso. E aí foi quando eu pensei no meu tema de mestrado. E quanto mais eu mergulhei no tema, mais eu percebi que realmente é um tema muito relevante. Embora as pessoas falem sobre isso, ainda é pouco discutido de uma forma mais ampliada, né? Até porque os jovens que fazem isso, eles escondem muito também, né? Se de repente tiram casquinha de algum machucado, acabam escondendo. Que outros tipos de autolesão a gente tem? A autolesão, ela se caracteriza por qualquer ato intencional, né, ao próprio corpo, que pode ser desde cortes, que é o mais conhecido, mas queimaduras, muitas vezes deixar de se alimentar, ferir o corpo com algum objeto, né, que não necessariamente a lâmina, que é o que mais a gente encontrou. Até com a unha mesmo, né? Com a unha, com algum objeto que pode perfurar, às vezes bater o corpo contra a parede, de provocar algum tipo de lesão ao próprio corpo. E aí, a gente, né, antes, quando a gente começou a pesquisa, eu não tinha parado para pensar a respeito da alimentação, mas durante a análise da pesquisa, nós identificamos também que alguns adolescentes deixam de comer, de se alimentar, como uma forma também de agredir o próprio corpo. Então, a gente precisa estar atento a todas essas formas que representam uma autolesão ao próprio corpo, né? E em que os pais precisam ficar atentos? Porque é mais na adolescência que isso aumenta, né? Pode começar ali perto dos 10 anos, né? Normalmente, né? Pelas pesquisas, mas é mais na fase ali dos 13, 14, 15 que isso vai ficando mais forte? Sim, a gente percebeu bastante que se inicia, em geral, na adolescência, que é, né, um momento em que o sujeito, de certa forma, ele não é mais criança, mas ele também não é adulto, ele está distante do mercado de trabalho e ele sofre com pressões sociais e exigências e ele precisa dar conta e assimilar todas essas informações, começa a ter mais uma compreensão melhor das vivências dele, da família, da escola, e por isso que surgem os questionamentos, né? Porque surge ali um processo de identificação da realidade, das vivências, e sim, é um momento que a gente percebeu que se iniciou na adolescência, e aí vem fatores que são associados à prática, que podem ser uma violência intrafamiliar, pode ser bullying, pode ser o cyberbullying que hoje tem a internet. E o uso das redes sociais se mostrou como bem contraditório, porque ao mesmo tempo em que muitos adolescentes têm buscado desabafar, falar dos seus sentimentos, hoje a gente vê isso, né? Até pelos famosos que colocam e falam mais sobre depressão, sobre como se sentem, a gente vê uma vida muito idealizada nas redes sociais. Então, principalmente na adolescência, onde surgem padrões, né, de comportamentos, de vida perfeita, das blogueiras, tudo isso pode sim ter um impacto negativo na forma como a pessoa vai interpretar a vivência dela, porque aí surgem comparações, surgem sentimentos de desamparo, de invisibilidade. É claro, é muito difícil a gente colocar que a família
tem que se responsabilizar por monitorar esse uso das redes sociais, né? Até porque a gente sabe que... Quase impossível. Quase impossível. E a realidade da família brasileira é que vai trabalhar, que vai atrás do sustento, né? Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, que é o trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, e de expandir isso para outros espaços sociais, como escola, né? Falar disso na internet de uma outra forma. Eu acho que são ferramentas que podem ajudar, né, a fazer com que esse adolescente deixe de esconder e busque ajuda. Porque, em geral, eles usam, às vezes, blusa, né? Na escola, quando eu trabalhei na escola, eu identificava que estava um calor imenso, mas o adolescente estava utilizando moletom, porque ele estava escondendo os cortes, né? Outros acabam deixando de se cortar no braço ou de se ferir no braço para a barriga, para as costas. Então eu acho que assim, a família pode tentar, né, estar atenta, de estar perto, né, de conversar, se perceber, de ofertar um espaço de acolhimento dentro daquilo que é possível. E se a família está em sofrimento, também buscar ajuda para que todos possam ser acolhidos, né? A gente tem os serviços públicos hoje que conseguem fazer esse processo de acolhimento e dar, né, ferramentas que possam ajudar essa família também. Tammy, pelo que você viu, né, em toda essa pesquisa, em todo esse trabalho, é um ato consciente? Estou fazendo sim para me machucar? Ou muitas vezes é inconsciente, fazem e depois percebem o que fizeram? Na maioria dos relatos que a gente observou, nós fizemos recortes de postagens tanto do Facebook quanto do Tumblr também. Eles têm um controle sobre aquele ato. Então, nós percebemos também uma relação entre a intensidade do sofrimento e a intensidade da autolesão. Então, quanto maior a angústia, maior o meu sentimento de desamparo, de invisibilidade, mais profundo eu faço o meu corte. Ou eu fico mais tempo sem me alimentar, né? Então, nós conseguimos identificar essa relação entre a profundidade da autolesão e a profundidade dos sentimentos. E na maioria das vezes acontece sim, pode acontecer por uma questão de talvez impulsividade, mas não no sentido de que o sujeito é impulsivo, mas dentro daquele momento não encontrar um outro recurso para lidar com aquela dor. E depois vem o sentimento de culpa, de arrependimento, né? E de vergonha de comunicar isso para alguém. Mas, em geral, é um ato consciente que é controlado pelo sujeito e que eles conseguem identificar até que ponto que eles podem ir, por exemplo, para evitar a morte, por exemplo, né? Que a gente fala da autolesão sem intenção suicida, que é um ato repetitivo que acontece como um recurso para lidar com alguma realidade que está ali, que o sujeito, de certa forma, aquele adolescente está sofrendo, né? E ele não está conseguindo encontrar um outro recurso para lidar com isso. A gente pode dizer que uma forma, de repente, de tentar ajudar esses adolescentes é que os pais conversem com eles sobre isso mesmo, de uma forma mais aberta e dizer, olha, se precisar, a mamãe está aqui, abrir. Porque às vezes os pais são mais reservados, os filhos não se sentem muito confortáveis para falar com os pais, né? E o adolescente às vezes tem, né? Tá naquela fase dos hormônios, aí tá mais nervoso, mais agitado. De tentar de alguma forma deixar isso aberto para o adolescente poder chegar de alguma coisa e fazer esse pedido de socorro. Sim, porque ainda é um tabu a autolesão. Ela é vista como um ato para chamar atenção, é visto como algo relacionado a fracasso, né? Você é um fracasso por estar fazendo isso. Então, muitos estigmas, muitos sinônimos são atribuídos a isso, o que dificulta o adolescente a procurar ajuda. E, em alguns relatos, nós percebemos falas como: eu tentei conversar, eu tentei comunicar, mas ninguém entendeu. Então, se nós falarmos sobre isso e a família também conseguir identificar, né, que a autolesão, ela
comunica um sofrimento que precisa ser visto, que precisa ser acolhido, isso vai facilitar para que esse adolescente, né, ele consiga buscar apoio na família, ou que ele consiga minimamente comunicar o sofrimento dele e juntos, né, dentro da dinâmica familiar, buscar formas de enfrentamento desse sofrimento, porque esse tabu, né, não vamos falar sobre, ou é frescura, ou acabar colocando de uma forma muito negativa, acaba impossibilitando de buscar ajuda. É isso que não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Tá certo. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu Obrigada, Elaine, pelo convite.